Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 58 de Isaías, e o versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Eu quero falar hoje sobre 3 fundamentos do seu relacionamento com Deus. Isaías capítulo 58, versículo 11, que diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Amém? Diga comigo assim: o Senhor me guiará continuamente, fartará a minha alma até em lugares áridos, fortificará os meus ossos, serei como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Amém. A visão de Deus, quando Deus olha para você, quando Deus imagina o seu futuro, quando Deus projeta o que Ele espera de você no futuro, é isso aqui que Ele enxerga. Na cabeça de Deus, no coração de Deus, o que Ele vê a teu respeito é exatamente isso. Ele está trabalhando para que você seja como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Quando Deus trabalha essa visão na sua mente, no seu coração, Ele está pensando em beleza, Ele está pensando em vida, saúde, Ele está pensando na questão estética, Ele está pensando em tudo. Ele está te vendo no futuro e dizendo: olha, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Deus está pensando em saúde, em abundância, em qualidade de vida. Ele está pensando em tudo que você deseja e tudo que Ele projetou para você, e Ele está tentando fazer convergir essas duas coisas lá no seu futuro, para que ao final da sua vida, em vez de você ser uma árvore murcha num jardim qualquer, em vez de você ser um riacho seco, ao invés de você ser alguém infeliz, murcho, derrotado, sem frutos, Ele está pensando que o final da sua vida, o projeto dele daqui para frente é que você seja um jardim regado e um manancial cujas águas jamais faltam. Quando eu viajei para Petrópolis há um tempo atrás, eu estive na casa onde Dom Pedro morou, e eu vi de tudo que me impressionou na casa dele, os tamanhos de cada cômodo da casa, a maneira como a casa foi projetada, a divisão dos cômodos, a quantidade de salas que ele tinha. Por exemplo, me chamou a atenção a sala do piano. Tinha lá um lugar de reuniões e tinha um lugar do piano de cauda, onde a pessoa ficava lá tocando e eles ficavam na reunião. Tudo isso me chamou a atenção. Mas de tudo que eu vi lá, o que mais me impressionou foi o jardim que ele tem. É um jardim enorme, enorme. E eles cuidam desse jardim até hoje. As árvores estão grandes, mas tudo lá está ainda muito bonito, em perfeito estado. O projeto de Deus é esse. Quando você olha para um jardim, você vê a variedade de plantas, você vê a beleza de cada planta, você vê a saúde em cada planta, e Deus quer cuidar de cada um de nós, como o jardineiro cuida do seu jardim. E Ele fala: olha, eu estou trabalhando nisso, eu quero que ao final vocês sejam como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Quando você chega num lugar onde não tem água, a visão que você tem do lugar não é das melhores. Quando eu estive lá no Piauí, visitando a Patrícia, e nós fomos conhecendo toda aquela região, a gente via aquela vegetação
do Piauí, toda queimada pelo sol, a terra seca, rachada, arenosa, muito cascalho, e víamos também animais mortos, secos, pelo calor do sol, pela sequidão do lugar, já fazia meses que não chovia, e a gente foi vendo todo aquele lugar seco e deserto. E o pai dela então nos pegou e nos levou até uma fazenda que ele disse que havia dado para ela. E quando nós chegamos lá, eles têm um açude, que é um reservatório de águas de chuva, um lugar lotado de água, uma lagoa enorme, eles até usam como praia para tomar banho e tal. E aí, quando eu cheguei naquele lugar, no meio do nada, tudo seco em volta, naquele lugar onde tinha água, havia um ambiente muito verde, plantações, havia capim para o gado dele, tudo muito verde. Então, o manancial, cujas águas jamais faltam, fala de um lugar onde nunca vai haver morte, onde nunca vai haver escassez de vida, né? Você sempre vai poder plantar e colher, vai sempre poder cuidar do seu jardim. Então Deus fala assim, olha, é assim que eu te vejo. É assim que eu te vejo. Uma propriedade sem água não tem valor. E ele fala, olha, se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por isso, se Deus nos vê assim, como é que ele vai trabalhar para que a gente seja desse jeito? Porque muita gente não é como um jardim regado. Muita gente parece mais um jardim abandonado. Vocês já viram um jardim abandonado? Quando você vai lá na UFMG, comparando com a UFV, você percebe que lá na UFMG tem muitos jardins abandonados, né? O gramado seco, o capim grande demais, ou o capim ralo para todo lado. Você chega aqui na UFV, tudo podadinho, tudo arrumadinho. Tem gente que se parece um jardim abandonado. Já tem tempo que o jardineiro não passa lá e faz a poda, e dá uma irrigada, e mata aquelas pestes que vêm para destruir o jardim. Tem muita gente que está parecendo um jardim abandonado. E o desejo de Deus é que você seja um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Tem muitas pessoas que estão secas e não existe nelas água nenhuma, manancial nenhum, nem um córregozinho, ralinho passando por ela. Ela está seca já faz muito tempo. Mas Deus fala o seguinte, olha, o meu projeto para você é diferente. Eu penso que você será um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. E para isso, eu vou fazer 3 coisas com vocês. 3 coisas. E eu quero falar desses 3 pilares do relacionamento com Deus. O primeiro deles é direção. Diga comigo, direção. Sabe, uma das coisas que Deus mais vai usar para trabalhar conosco na nossa formação é a questão da direção. Todos nós nascemos, como alguém disse na Idade Média, nascemos de costas para Deus. Nós já nascemos virados de costas para Deus, achando que conhecíamos a nossa direção e precisamos nos voltar para Ele. E aí, quando nos voltamos para Ele, nós descobrimos que Deus tem um projeto de nos conduzir, de nos dirigir. E aí Ele diz assim, o Senhor te guiará continuamente. Existe um projeto de Deus de nos conduzir, porque quando nós nos autodirigimos, muitas vezes, na maioria delas, nós nos conduzimos para o lugar que não devíamos ir. Muitas vezes nós seguimos o nosso caminho, e a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. Quantas pessoas já pararam e disseram, o pastor, ou talvez o líder dele, o discipulador dele, olha, o que eu estou fazendo é certo, vai dar certo, eu tenho sentido que é isso que eu tenho que fazer, e de repente a orientação é para não fazer, e a pessoa acaba se dando mal. Eu me lembro que eu ouvi o pastor Eibe contando, numa das mensagens que ele fala sobre submissão, a importância da submissão, e ele fala que quando eles compraram o canal de televisão lá de Santarém, eles estavam devendo muito, estavam devendo em torno de 100 mil para um irmão, estava devendo mais a prestação de 30 mil todo mês que eles tinham que pagar, e o negócio foi ficando apertado. E tinha um irmão que trabalhava com eles na área das mídias, que trabalha até hoje, e aí esse irmão falou assim, olha pastor, o pessoal parece que lá do Nordeste, do bingo, não sei das quantas, eles fizeram um bingo lá na região deles, deu muito dinheiro, e eles estão espalhando isso pelo Brasil, e eles estão vindo para Santarém. E aí,
eles estão querendo fazer uma propaganda no nosso canal de televisão. E aí, o que o senhor acha disso? Ele falou, eu não acho nada demais. É uma forma de pagar a despesa da televisão e tal. Mas eu vou orar ao Senhor. Aí foi orar, leu a Bíblia. E aí, não tem nada demais nisso. Nós vamos fazer. Mas antes de fazer, ele resolveu ligar para o pastor dele, discipulador dele. Porque Deus te guia através do seu discipulador também. E aí ele resolveu ligar para o discipulador dele. E ele falou, eu vou orar ao Senhor. E orou e falou assim, olha, não acho que você deve fazer isso não. E ele, não, é melhor o senhor estudar isso direitinho, ler direitinho a Bíblia lá, orar, porque eu já olhei, já conferi os textos, eu não vi nada assim específico que dissesse que é proibido a gente vender um espaço na televisão para a transmissão do bingo. E aí, tá bom, eu vou orar. E ele foi orar mais um pouco, foi ler a Bíblia mais um pouco, e depois ligou e falou, olha, não senti paz, eu acho que você não deve fazer isso. E ele... eu só podia fazer isso de novo, podia ler mais uma vez, orar e tal. E ele então foi orar e ler, mas também não sentiu paz. Falou, olha, a minha palavra é que você não deve fazer isso, confia no Senhor. E aí, mesmo ele ficando com o coração assim, pensando que talvez não houvesse tanto problema, ele estava tão interessado em saber a direção de Deus, que ele aceitou a direção do discipulador dele. Ele falou, então nós não vamos fazer, que Deus nos ajude e tal. E aí depois ele foi entender que realmente era melhor não ter feito. Só que aí Deus começou a abençoar a televisão. De repente, aquele irmão que tinha emprestado 100 mil, resolveu dar os 100 mil de oferta. E falou, Deus tem me abençoado e eu não vou querer receber esse dinheiro não. Eu vou deixar ele de oferta para o canal de televisão. Aí Deus começou a prosperar a televisão foi pagando as prestações, e logo depois que eles terminaram de pagar a televisão, o canal de televisão, veio a notícia para eles de que o bingo, em vez de ir para a televisão deles, foi para uma outra televisão local. E lá deu tudo errado, porque Santarém tem muito crente, e o povo não comprou o bingo, eles não faturaram o que pensavam que ia faturar, e aí eles deram um cano na outra televisão. Entendeu? Então veja bem, se ele tivesse sido rebelde no coração dele e feito o que ele pensou que deveria fazer, porque ele achou que não tinha problema nenhum e não quisesse seguir a orientação de Deus através do discipulador dele, talvez ele não teria recebido todas aquelas bênçãos de Deus e estaria ainda queimado diante da igreja por causa dessa postura que ele teve. Então, queridos, a Bíblia fala, olha, o Senhor te guiará continuamente. Ah, pastor, mas às vezes eu estou caminhando na vida cristã e eu vejo que parece que eu estou andando numa direção tão fora da vontade de Deus, eu não entendo por quê. Olha, deixa eu te falar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero te falar está em Romanos capítulo 8, 14. A Bíblia diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira coisa que eu quero te falar é que ser guiado por Deus tem a ver com filiação. Deus guia os seus filhos, e Ele diz, olha, o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma até em lugares áridos. Se você tem sido guiado por Deus em tudo que você vai fazer, você sente que Ele está te protegendo, que Ele está te conduzindo, que Ele está te guardando de um perigo e de outro, que Ele está te estimulando a avançar numa direção ou em outra, saiba de uma coisa, você é filho de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quando eu leio a palavra guiar no hebraico, essa palavra tem 3 sentidos interessantes. Existem mais de 94 referências na Bíblia sobre esse termo. Mas existem 3 sentidos que me chamam a atenção. A primeira delas é arrebanhar até um destino predeterminado. O primeiro sentido da palavra é arrebanhar. Então tem a ver com vínculo, tem a ver com aliança, com pastoreio, tem a ver com discipulado, tem a ver com esse vínculo que Deus deseja criar entre pastor e ovelha, entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Deus deseja nos arrebanhar, Deus deseja nos colocar dentro do seu próprio aprisco, Deus deseja nos dar uma identidade, um vínculo entre ovelha e pastor, para que nós sejamos conduzidos. E aí eu me lembro de uma história que o Toninho me contou quando ele foi em Israel. Se foi você me acena aí. Quando ele foi em Israel, diz ele que ele viu lá na montanha ovelhas espalhadas pela montanha de vários pastores, foi você que me disse, né?
E aí ele estava observando que as ovelhas estavam todas espalhadas. E aí ele, não sei se ele perguntou, alguém disse para ele, que quando chega no final da tarde, os pastores, cada pastor toca o seu chofar, e o seu rebanho se separa do rebanho do outro, e vem em direção a ele, e vai para o aprisco. É disso que Deus está falando. Olha, Deus tem um destino para você. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus está empenhado em conduzir você a um destino que Ele já predeterminou. O plano de Deus é que você seja um jardim regado. O plano de Deus é que você seja um manancial cujas águas jamais faltam. Deus está querendo transformar a sequidão na qual você vive, ou a falta de vida talvez na qual você tem vivido. Ele quer transformar você num jardim. Ele quer colocar você como um manancial. E para isso Ele está te arrebanhando. Para isso Ele te tirou do outro aprisco. Para isso Ele te tirou das garras de Satanás. Te trouxe para cá, para que você se torne um jardim regado. Todo dia Ele molha você. Todo dia Ele poda em alguma área. Todo dia Ele ministra na sua vida, para que você se torne um jardim regado. Amém, queridos? Quantos sentem esse cuidado do jardineiro do céu, o Senhor dos exércitos, todo dia? Aleluia. E aí, queridos, a outra palavra é conduzir com cuidado. Sabe, é interessante que o pastor Eibe também, eu estava lá presente quando eu escutei falando isso. Ele disse que quando ele foi para Israel, ele viu muitos pastores conduzindo as ovelhas assim. Ele vai na frente com o chofar e com o cajado, e as ovelhas vêm atrás. Onde o pastor vai, a ovelha vai atrás. Mas um dia, ele viu o pastor diferente. Ele viu uma pessoa atrás, ovelhas na frente, e o pastor tocando, batendo com a vara nas ovelhas, para as ovelhas andarem. E ele falou, estranho, eu nunca vi um pastor desse jeito. Que pastor é esse? Aí o guia dele disse assim, olha, esse não é o pastor, esse é o matador. Ele está levando as ovelhas não para o aprisco, mas para o matador. A Bíblia fala que um dos termos usados para cuidar, ou para conduzir, para guiar, é conduzir com cuidado. O sumo pastor da sua vida tem um cuidado com você. Ele zela pela sua vida. E a Bíblia fala que os pastores que Deus levanta, lá em Hebreus, no último capítulo, a Bíblia fala que um dos papéis do pastor é zelar pela alma do seu povo, da igreja do Senhor Jesus, como quem deve prestar conta diante de Deus de cada uma dessas ovelhas. Então o papel de Deus é te guiar, é te conduzir com cuidado. Cada líder de célula, querido, quando pega o telefone e te dá uma ligada, quando dobra o joelho e ora por você, quando faz uma visita a você, quando tenta te ajudar, ou passa na sua casa e te dá carona, trazendo você para a igreja, entenda uma coisa, a única coisa que ele está pensando no coração dele é o seguinte, olha, eu preciso cuidar dessa ovelha, eu preciso cuidar desse rebanho, eu tenho que dar conta diante de Deus, dessa pessoa que Deus me permitiu gerar, e isso aqui é o que Deus está falando, o Senhor te guiará continuamente, através do discipulador, através do líder de célula, através da intercessão, através da igreja como um todo, do rádio, da televisão, dos livros que são escritos, o Senhor vai te conduzindo, vai te guiando, para que lá no final da história, você perceba que Deus cuidou de você, durante toda essa condução. É por isso que hoje, você é um jardim regado, é por isso que hoje, você é um manancial, cujas águas jamais faltam, é por isso que você está verde desse jeito, é por isso que você está frutificando assim, porque Deus está cuidando de você. Amém, queridos? Você recebe essa palavra na sua vida? Se não fosse o cuidado de Deus, talvez hoje você estava numa condição muito ruim, mas o Senhor tem cuidado de você. E um outro termo que a gente conhece na Bíblia, para cuidar, é conduzir para longe da dificuldade. É todo o trabalho de Deus. Ele te vê numa situação difícil, ele tenta te conduzir para fora. Pastor, mas e o tanto de coisa ruim que acontece comigo? Acontece muitas vezes, porque a gente não dá ouvido à voz de Deus. Porque a gente procura muitas coisas ruins. Algumas talvez são inevitáveis. Mas mesmo assim, quando você está no meio da dificuldade, a Bíblia fala que o Senhor te acolherá no seu pavilhão no dia da dificuldade. Ele sempre vai trabalhar para que você seja livre
da dificuldade e tenha vitórias escondido no esconderijo do Altíssimo. Amém? Como guia, ele pode te guiar nas questões pessoais, e você vai ver isso, por exemplo, no caso do servo de Abraão, que é Eliezer, lá em Gênesis 24, 27, a Bíblia fala que Abraão deu uma tarefa para que ele encontrasse uma esposa para o seu filho. E ele então saiu trabalhando, viajando em direção à terra da sua família para buscar uma esposa. E ele colocou no coração, olha, a mulher a quem eu pedi água e ela der água a mim e a todos os camelos, esta será a esposa que Deus preparou para o meu servo, meu senhor. E aí ele foi e Deus conduziu ele dessa maneira. Às vezes a gente pensa que Deus não nos conduzirá nas questões particulares. Deus está interessado só em coisas mais importantes, coisas maiores, coisas de uma importância maior. Mas, na verdade, Deus está preocupado com quem vai casar com seu filho, com quem vai casar com a sua filha. Deus está preocupado com o sócio que você vai ter na sua empresa. Ele está preocupado com o amigo com quem você anda e também com você. Ele está preocupado com o seu colega de trabalho. Ele está preocupado com você e aquelas amizades que você anda tendo. Então, quando você conduz a sua vida sob a direção de Deus, Ele vai te guiando, Ele vai preparando tudo, Ele vai abrindo portas. Você vai fazer um empréstimo amanhã, você vai abrir um negócio depois da manhã, você vai tomar uma decisão qualquer. Deus está preocupado com tudo isso, e se você pedir a ajuda dEle, Ele vai te guiar com cuidado, Ele vai te arrebanhar nesse projeto, e vai te levar em direção ao êxito, porque o projeto dEle inclui cuidar de você em todas as questões da sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo é que Ele também nos conduz dentro do seu propósito eterno. Deus tem um projeto conosco. O projeto dele é fazer de cada um de nós um jardim regado. O projeto dele é fazer de cada um de nós um manancial cujas águas jamais faltam. E Ele tem que nos tirar do Egito e nos levar à terra prometida. E aí no meio, entre a terra prometida e o Egito, tem o deserto. E aí, queridos, lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor guiou o seu povo durante 40 anos com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Quando a coluna se movimentava, o povo andava. Quando ela parava, o povo parava. Isso mostra a presença de Deus te conduzindo em direção ao seu destino. Amém? Quem está acordado, diga amém. Deus está presente como coluna de nuvem que refresca o calor do dia, e como coluna de fogo que aquece o frio da noite e ilumina o caminho para te conduzir ao seu destino. Você não tropeçará, você não sentirá frio demais, nem calor demais, você não se sentirá só, você não estará desprotegido, porque a presença de Deus que te tirou do Egito te levará à terra que manda leite e mel, e fará de você um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? O segundo pilar, ou o segundo princípio desse relacionamento com Deus, é que Ele diz que o Senhor fartará a tua alma. Diz assim: o Senhor fartará a minha alma até em lugares áridos. É muito interessante a maneira como Deus coloca esse texto para nós, porque Ele não diz que fartará sua alma só em lugares áridos, porque muita gente se fartará de Deus até nos lugares abençoados, porque existem pessoas que se convertem a Deus e que elas não têm problema financeiro, não têm problema conjugal, não têm problema psicológico, não têm problema de ordem nenhuma. Eles se convertem porque sentiram que precisam de Jesus para ir para o céu, certo? Mas até essas pessoas o Senhor farta a alma delas, até essas. Mas só que o projeto de Deus é fartar a tua alma até nos lugares onde não é possível ninguém se fartar em sua alma. Até nos lugares áridos,
nos lugares onde não há chuva, onde não há lençóis freáticos, nos lugares onde não há nenhum tipo de vegetação, nos lugares onde você olha e só enxerga poeira, e só enxerga sol, e só enxerga terra rachada, e só enxerga obstáculos e dificuldades. Nesses lugares onde ninguém conseguirá se fartar, o projeto de Deus é que você seja fartado abundantemente lá. É interessante que tem gente que está infartando, né? Nos lugares abençoados, onde tem muita água, onde tem muita abundância, a pessoa está infartando, né? Ela está tendo problema, não é infartando só do coração não, ela está tendo problemas em todas as áreas, e embora tudo esteja bem, o problema está dentro dela. Mas Deus fala assim, olha, eu vou fartar você, eu vou abençoar você, eu vou suprir a sua vida até nos lugares áridos. O que a gente pode aprender com isso? Olha bem, Platão, que foi um grande estudioso da existência humana, da mente humana, da alma, e de todos esses conceitos filosóficos, teológicos, que hoje a gente tem assim, muito mais elaborados. Ele disse que a alma humana se divide em 3 partes. Ele fala que a alma é racional, ela é passional e ela é apetitiva. Racional, passional e apetitiva. A racional está situada na cabeça. Então, uma pessoa muito voltada para a intelectualidade, para ele, a evidência da alma dessa pessoa se vê nesse ponto aí. Aquela pessoa, tudo dela é razão. Ela só é razão, 100% razão. Existe a passional que está ligada com o peito, com o coração, com os sentimentos e etc. E a apetitiva que está ligada com o abdômen. É até por isso que nos seminários de batalha espiritual a gente percebe que tem coisa que a gente não pode falar assim na gravação, né? Então a gente percebe que alguns demônios que atuam na área sexual, que criam disfunções sexuais, atuam no abdômen. Você ministra aqui, ó, nessa região, e os demônios se manifestam, demônios ligados a essa área sexual. Então, queridos, ele viu essa divisão na alma. Pode ser que ela não esteja claramente definida, pode ser que não seja exatamente isso, mas a gente sabe que existe essa questão passional, apetitiva e racional no conjunto quando você junta a alma humana, você vai identificar essas coisas. Então, a maior fome do ser humano, toda a fome que o ser humano tem, concentra-se na alma dele. É a alma que o estimula, que faz com que ele queira as coisas, deseje as coisas, embora ele não consiga se fartar completamente. Ele busca, por exemplo, nos apetites, ele vai, por exemplo, para a área sexual depravada, ele vai para a questão da bebida, da comida, da gastronômica, né? Ele vai para todas essas vias de acesso para tentar suprir os seus apetites e continua com fome. Continua com fome. Você vai perceber as pessoas em busca, por exemplo, de conhecimento, mergulham nos livros, mergulham nos estudos científicos, nas pesquisas, e quanto mais mergulham, mais percebem a sua incapacidade, a sua insuficiência, mais percebem que precisam aprender mais, estão cada vez mais ignorantes a respeito de tudo que desejam conhecer, porque não há limites para o conhecimento. Então ninguém consegue se fartar no que diz respeito ao intelecto. E aí, diante disso, as pessoas ficam realmente secas, ficam vazias, ficam famintas. E aí, algumas perguntas vêm à nossa mente. Por exemplo, quem nesta vida não experimentou lugares secos? Em relação a qualquer área. Quem nesta existência não passou por vales de angústias? A ausência de água, águas escassas, lábios secos, cabeças curvadas, mãos trêmulas. Quem nessa existência não lidou com desertos desse tipo e procurou se saciar de muitas maneiras e continuou faminto, continuou sedento, continuou vazio por dentro?
Teve uma pessoa que disse o seguinte, ele disse assim: nossa alma é inatingível e inacessível à materialidade. Nossa alma não se sacia com riquezas, nem luxo, nem sexo ou qualquer prazer terreno. Nossa alma não se sacia com símbolos, nem drogas, nem elixires, nem honrarias ou respeitos humanos. Nossa alma não consegue se saciar com nenhuma dessas coisas. E é por isso que você encontra pessoas frustradas em todos os termos da terra. Augusto Cury disse uma vez, que ele disse: olha, eu conheci milionários ou miseráveis vivendo em palácios. Pessoas riquíssimas, que com seu conhecimento, com sua fortuna, deu a si tudo que é possível ter, e mesmo assim, continuou miseráveis, continuou chorando, depressivos, em crise, tentando se matar, e as pessoas caminham nessa direção, quando não conseguem fartar as suas almas. Por isso, o Senhor diz assim: olha, o Senhor fartará a tua alma até em lugares secos. Aquelas pessoas que são guiadas pelo Senhor, aquelas pessoas que entenderam o propósito de Deus e se entregaram à direção desse condutor eterno, apesar de toda a sequidão que esse mundo nos oferece, de toda a escassez de tudo, apesar desse deserto espiritual no qual vivemos, conseguimos encontrar sustento para nossa alma somente em Deus, somente em Jesus. E teve uma outra pessoa que diz assim: nossa alma só se sacia e só se regozija em Deus, e esse encontro com Deus só acontece na dimensão espiritual da existência. Você só consegue se saciar plenamente em Deus. É por isso que ele diz assim: olha, o Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos. Eu tenho me convencido, queridos, de que a cura para a depressão se chama Jesus. Não conheço outro remédio mais poderoso. Eu tenho me convencido que a cura para a tristeza, a cura para a frustração, a cura para todas aquelas doenças que o médico, quando não consegue defini-la, chama de problemas emocionais. A cura para todas as síndromes que você conhece e tudo mais que te assola, se chama Jesus Cristo. Só Ele consegue fartar a alma de alguém até em lugares áridos. Então, queridos, eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez de um irmão bem intencionado que foi visitar uma irmã velhinha que estava em fase terminal de câncer na sua casa, esperando a morte chegar. E ele então chegou lá e falou assim: olha, minha irmã, nós cremos que quando Jesus voltar, esse corpo corruptível da senhora será revestido de glória e a senhora viverá eternamente com Deus. E ela disse assim: olha, meu filho, eu já vivo com Deus. Aí ele pensou que ela não tivesse entendido e disse: olha, em breve, quando o Senhor voltar e os anjos tocarem as trombetas, a senhora vai cantar com os anjos dos céus, lá nos céus diante de Deus. E ela disse: olha, meu filho, eu canto com Deus todas as noites, todos os dias. E aí ele pensou que ela não tinha entendido ainda e quis completar um pouquinho mais. E ele então falou assim: olha, minha filha, olha, senhora, em breve, quando Jesus voltar e a senhora deixar esse corpo e for morar eternamente com Deus, a senhora vai viver num ambiente onde há plena paz, onde a vida é eterna, onde tudo é perfeito. E ela disse: olha, meu filho, eu já vivo essa realidade todos os dias da minha vida. Por que essa mulher tinha essa convicção, querido? Sabe por quê? Por uma razão simples. Porque ela teve a sua alma farta, até nos lugares áridos da fase terminal do câncer. Até nos lugares áridos é possível você ter intimidade com Deus.
É possível você ter a presença de Deus. É possível você se relacionar intimamente com Ele. Embora esse não seja o projeto de Deus para nenhum ser humano que viva doente, que termine desse jeito, ainda nos lugares áridos da vida, você pode estar tão farto de Deus, que você pode colocar em confusão a mente mais inteligente que já existiu na terra. Ele vai se deparar com você e não vai entender a razão da sua alegria. Ele não vai entender por que você sorri. Ele não vai conseguir compreender por que você está tão bem, tão alegre, tão estável, apesar de tudo que te acontece. Aí você vai dizer para ele: olha, porque o Senhor fartou a minha alma até nos lugares áridos. Eu estou bem. Pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. O último pilar, ou princípio, desse relacionamento com Deus, é que Ele fortificará os teus ossos. Diga comigo: fortificará os meus ossos. Você sabia que você tem cerca de 206 ossos e 639 músculos em todo o seu corpo? Não é isso? Temos aqui um professor de educação física para nos confirmar isso. E é interessante que a palavra, ou a raiz hebraica para ossos, é kalatz. E essa palavra, esse termo hebraico, significa ser equipado para a guerra. Ser equipado para a guerra. Quando a Bíblia falava fortificará os teus ossos, eu pensava no seguinte: não adianta nada uma pessoa estar emocionalmente curada e com os ossos completamente danificados, né? Então, precisa de haver cura no esqueleto para que o esqueleto sustente o corpo. Pensava nisso, na questão bem física mesmo. E isso com certeza tem um sentido. Mas é interessante que me chamou a atenção a palavra que está em Jó, no capítulo 2, versículo 5. Quando a Bíblia fala assim: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo sugeriu que Deus tocasse nos ossos de Jó, no calatz de Jó, para que ele perdesse o preparo para a guerra. E aí, quando você vai estudando, você vai perceber o seguinte: lá no capítulo 32 de Salmos, versículo 3, a Bíblia fala de um aspecto espiritual de Davi, apontando para os ossos dele. E mostra o que é o estado de uma vida espiritual envelhecida. Ele fala assim: olha, enquanto eu me calei, os meus ossos se consumiam e apodreciam dentro de mim, pelo constante gemido. Então, normalmente, uma pessoa que está em pecado é uma pessoa que está com os ossos apodrecidos. E aí, nesse aspecto, a Bíblia aponta para os ossos, dando-lhe um sentido espiritual. Quando o Senhor fala, fortificará os teus ossos, Ele já falou de conduzir o seu caminho, de fartar a tua alma e de te fortalecer espiritualmente. Porque ninguém vai ficar bem sem estar fortalecido espiritualmente pelo Senhor. E aí, no Salmo 32, versículo 3, o salmista fala exatamente isso: olha, os meus ossos apodreciam dentro de mim, enquanto eu me calava e não confessava o meu pecado. Ossos aqui fala de um estado espiritual envelhecido, que está há muito tempo que não ora, há muito tempo que não abre o coração e não confessa os pecados, há muito tempo que não se relaciona com Deus, há muito tempo que não está debaixo de autoridade espiritual, há muito tempo que não frutifica, está frio, está vazio. Sabe de uma coisa? Deus nessa noite quer abrir teu coração, quer ministrar na tua vida, para que você saia desse estado e venha viver um estado diferente, em nome de Jesus. Uma outra coisa que me chama a atenção, lá em Gênesis, no capítulo 50, versículo 25, a Bíblia fala de José. Quando José estava morrendo, José foi o governador do Egito. Ele disse assim: olha, eu estou morrendo, chegou o meu fim.
e eu vou ser enterrado aqui no Egito. Mas eu sei que Deus vai visitar vocês. Certamente, o Deus de Israel visitará vocês. E quando Ele fizer isso, eu quero que vocês tirem meus ossos daqui e os levem para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Os ossos de José fala de uma vida espiritual enterrada no Egito, enterrada no lugar errado, enterrada no mundo, de um ministério, de um chamado, de um dom, de um talento que Deus conferiu a alguém e que morreu na terra errada, morreu no deserto, morreu no Egito. E Deus então, que tem um projeto para cada um de nós, Ele usa essa palavra de José e fala o seguinte: olha, quando Deus visitar-vos, vocês vão tirar os meus ossos daqui e vão levá-los para a terra que o Senhor prometeu. Porque Deus quer a sua vida espiritual, o seu chamado, o seu talento, o propósito que Ele tem para você no lugar certo. Ele quer fazer de você um manancial, um jardim regado. Ele quer mudar a sua sorte, mas Ele precisa remover os seus ossos do Egito e colocá-lo na terra da promessa. E aí, queridos, uma outra coisa que me chama a atenção é que lá em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia fala de ossos sequíssimos. Sequíssimos, completamente secos. E assim está a vida de muita gente, que pode cantar até aquela música: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha oração já não passa de canções, palavras repetidas. Já viu? Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Viu? Tem muita gente que está falando: Senhor, a terra seca sou eu. Ossos sequíssimos. E o que é que Deus faz? Deus vai lá e ministra o Espírito para que aqueles ossos recebam vida novamente, para que aqueles ossos se organizem novamente. Deus fala: olha, o Senhor fortificará os teus ossos. Se eles estão enterrados no lugar errado, se eles estão sendo apodrecidos pelo pecado oculto, se eles estão sequíssimos por qualquer tipo de devastação que os tenha atingido, seja qual for a razão, Ele vai fortificar os teus ossos e vai fazer com que os teus ossos, sejam como os ossos de Eliseu, que mesmo depois de morto, estava enterrado naquela sepultura. Morreram os soldados dos filhos de Amon, e eles pegaram aquele corpo morto e lançaram na tumba de Eliseu. Quando o corpo daquele soldado tocou nos ossos de Eliseu, tinha vida de Deus naqueles ossos. A presença de Deus estava ali, e aqueles ossos tocaram naquele corpo, e aquele corpo morto recebeu vida e saltou para fora imediatamente. É assim que Deus vai fazer contigo, querido. Deus vai fortificar os teus ossos. Você vai estar forte por fora, por dentro. Vai ter um sentido, um propósito, um caminho, uma direção, como esse texto diz, para que você esteja como um jardim regado, um manancial, cujas águas jamais faltam. Esse é o projeto de Deus para você. Ele quer te levar nesse nível. Ele vai te guiar continuamente, fartar tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E eu diria, os teus 206 ossos e os seus 639 músculos. Fortificará os teus 206 ossos, para que você seja como um jardim regado e um manancial, cujas águas jamais faltam. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu vou cantar a minha canção, e depois nós vamos orar com você. Quantos aqui são um jardim regado?
já creem que são um jardim regado. Amém? Tem muita gente murcha aqui hoje, hein? Seca. Um jardim verdinho, regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Dá uma cutucada no vizinho que está do lado aí e fala assim: olha, se você está uma samambaia murcha, Deus vai te regar nessa noite. Amém? Aleluia. O nome da música é O Deserto é um Paraíso. Vamos ensaiando, é assim, ó. Bendito seja o nome da tua glória, só tu és o Senhor. Aleluia. Todo o exército do céu te adora. Bendito seja o nome da tua glória. Eu sei que fui criado por tua mão, e os teus olhos me conheceram quando era formado. Como posso viver sem ti? Me conquistaste, sou teu. Pela manhã me alimenta com tua voz. Sou sustentado por tua palavra. Na aflição me escondo em ti e me sustento sob tuas asas. Cada dia me apego mais a ti. Contigo o deserto é um paraíso. Já não me pertenço mais. Como pastor, tu me guias. Mas o desejo de Deus é que você seja guiado pelo pastor das suas almas, pelo pastor, o sumo pastor da sua alma. Que você tenha essa consciência de que você já não se pertence mais, de que você a cada dia se apega mais a Ele. A cada dia você está entrelaçado nos propósitos dEle. E aí diariamente, como um pastor, Ele te guia. Nós vamos ensaiar ela direitinho depois e vamos voltar. Deus quer, nessa noite, fazer com que muitos jardins abandonados sejam jardins regados. Jardins como um manancial de vida, como um manancial cujas águas jamais faltam. Se Deus falou com você nessa noite e você tem se sentido seco, sem água, suas folhas não estão mais tão verdes como deveriam. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você sente que precisa ser tratado pelo jardineiro da sua alma, que é Jesus. Se você sente que precisa ser tocado pelo Senhor, iluminado pelo Senhor, como foi pela palavra, ou sente que precisa ser adubado, ministrado pelo Senhor,